aprende e desenvolve. Exatamente, Fabiana. E aí, pessoal, a gente vai começar à medida que o pessoal for chegando, né? A gente já vai recebendo nossas boas-vindas aí, para que a gente não possa conseguir falar tudo o que a gente quer para vocês. Minha preocupação foi organizar as finanças em casa, é verdade. A gente termina tendo que ter cuidado com isso aí. Aproveitar para estudar mais. É isso aí, Valdete. A gente tem que botar a mente ativa, porque com a mente ativa a gente dá menos brecha para cair em processos depressivos e ansiedades e tudo mais, né? Covid nos abriu muitas oportunidades. Então, poxa, além das atividades da prefeitura, que eu sou lá da divisão de avaliação de desempenho da SADGP, outras coisas apareceram, inclusive essas oportunidades virtuais, né? Então isso a gente tem que sempre estar atento a olhar no positivo, no foco no positivo e ver o que é que a gente faz. A gente sabe que tem sido difícil para muita gente, a gente sabe que os servidores públicos são beneficiados, né? Assim, né? Tem uma certa tranquilidade, digamos assim, mas também não é fácil, muita gente trabalhando muito mais do que se tivesse no trabalho mesmo, né? Então isso é um desafio. Então assim, vamos lá, eu queria primeiro fazer uma fala de agradecimento, né? Assim, agradecer à Secretaria da Educação, né? Na pessoa do secretário Bernardo, então agradecer a ele por esse projeto, que eu acho fantástico, esse programa. Eu conversando com a Heloísa, ela falou da amplitude desse projeto, né? De ajuda. Sim, quem for professor, bota aí, pessoal, bota aí sou professor, porque é um prazer estar aqui com vocês também, com a educação, que é o foco desse programa. E, na realidade, esse programa, o que Elo me explicou, ele tinha uma amplitude muito grande. E aí veio a pandemia e restringiu bastante, mas elas, com bastante perspicácia e inteligência, elas moldaram e estão agindo de uma forma que dá, né, que os tempos nos permitem, e aí está atuando diretamente no virtual, que não deixa de fazer uma grande assistência, né? Então isso é muito positivo. Parabéns aí ao Programa de Saúde e Bem-Estar, né, representado por Heloísa, Silvia e a equipe, né? E a todos vocês que estão aqui, que atenderam o nosso chamado, o chamado da educação, para que a gente pudesse compartilhar algumas informações com vocês. Professora dos anos iniciais, fundamental essa sua missão, Fabiana. E que mais? Ana também, professora, sejam bem-vindos. Paulo Sobral, acabou de chegar, um grande parceiro. Aí, Paulinho, grande médico, defensor da qualidade de vida. Quero sua contribuição aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, agradecer à Secretaria da Educação, ao Programa de Saúde e Bem-Estar, né? E a todos vocês que estão aqui. Isso é super importante, esse processo, né? Então, assim, vocês podem me conhecer um pouquinho aí. Eu coloquei na minha bio um currículo bem resumido, né, para que a gente não se delongue. Aí depois vocês dão uma lidinha aí. Mas eu, curiosamente, ontem, fazendo Danda, beleza, Danda? Seja bem-vindo aí na nossa live, uma grande aluna, grande companheira aí do Desafio dos 15 Dias. Depois a gente comenta com vocês. E aí, assim, eu fiz uma pesquisa ontem, por curiosidade, no Google. Se vocês fizerem hoje, talvez esses números mudem. E procurei assim, pandemia e saúde emocional. Fiz essa pesquisa, depois vocês testam. Saiu 11 milhões e 500 mil resultados que trazia sobre esse nome, da pandemia, né? E aí eu comecei a dar uma olhada, o que é que tinha quais eram os temas mais comuns nesses artigos que tinha, né? Falava de saúde mental, falava de uma série de coisas. Mas o que eu percebi que mais tinha era sobre medo, né? A gente sabe que existem vários outros sentimentos, como vocês colocaram, ansiedade, tal, mas eu notei que muita coisa falava sobre medo. Eu não sei se vocês concordam com isso. Se vocês concordam, dá um likezinho aí. Então, assim, medo do emprego, medo do porvir, o que é que vai acontecer depois, medo de adoecer, né, e ter um problema aí, medo de contagiar alguém. Então, a gente abre o jornal, a notícia, tudo cheio de medo, e aí realmente a gente fica imerso a isso aí, né? Então, se a gente não mudar isso aí, e isso termina gerando o quê? Vai alimentando um ciclo, não que a gente não vá ter, não que a gente não tenha prudência, que a gente não vá investir, usar máscara, que a gente vá ter o álcool gel, né, que a gente vá atender o pedido de ficar em casa, super importante. Mas a gente, no meu entender,
e até vendo esses artigos e as manifestações das pessoas, o medo junto com outras emoções, né, que não são positivas, essas emoções, geram o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Né? E essas doenças psicossomáticas se caracterizam que são doenças que afetam, né? Você tem esses sentimentos todos, mas é uma doença da mente. E às vezes você, não tem uma causa física, mas está lá a sua mente e seus processos todos lhe prejudicando, lhe causando aquela patologia. Então isso é uma coisa que acontece muito. E aí, naturalmente, esse medo ou qualquer outro sentimento de ansiedade, de depressão, né, de receios, preocupações, esse sentimento vai gerar naturalmente uma baixa de imunidade, a sua imunidade vai baixar e naturalmente essa imunidade vai deixar você mais suscetível a doenças. E aí a gente, se ficar imerso nesse processo, a gente, independente de qualquer fator, porque na realidade assim, a gente sabe que tem fatores que não dependem da gente, são externos, e outros que dependem da gente. E o nosso foco da palestra dessa live vai ser o que depende da gente. E aí se a gente ficar alimentando esse ciclo, o que é que acontece? Termina que você vai baixar sua imunidade e vai ficar mais suscetível ainda. Então a proposta dessa live de hoje é exatamente isso. É a autorresponsabilidade. Valeu, Paula, um tchauzinho aí, Juliana, show de bola. E aí, assim, o que é que a gente acontece? Não estou dizendo que a gente vai negar e que a gente não vai observar esse fato, mas é como a gente encara as situações. Se eu vou encarar aquele medo e aquilo vai me destruir, ou se eu vou encarar aquele medo e aquilo vai me gerar um processo de superação. É isso que eu penso que é o mais importante, a gente entender de toda essa crise, né? E aí, inclusive, eu coloquei, depois vocês vão acessar, eu não sei se está aí no... Silvia, se você puder me ajudar, tem um linkzinho que eu vou botar para um menu que vocês depois vão clicar e vai aparecer um vídeo que eu quero que vocês assistam. Quem tiver no computador pode até fazer isso. O endereço é o... Depois, se alguém puder me ajudar, o endereço que a gente tem, que eu quero que depois vocês acessem e vejam um vídeo, que é um vídeo de 2 garotas e 2 vidas. É um vídeo bem curtinho, de 2 minutos. E aí esse vídeo retrata 2 garotas que nasceram numa mesma situação de vida, precária, e as 2 tiveram destinos diferentes. Por quê? Porque foi a forma diferente que elas encararam a vida. A forma diferente que elas encararam, uma, vocês vão ver, foi para o lado da saúde e a outra ficou numa situação precária, e aí eu quero que vocês assistam depois. Mas isso tudo para exemplificar a importância da autorresponsabilidade diante da situação difícil que a gente está vivendo. Então assim, seja você esteja em casa, seja você esteja no trabalho, porque tem que sair de casa e tem que trabalhar, então como é que eu vou encarar essa situação? Então a gente não vai fechar os olhos, é uma realidade séria, a prefeitura está tomando ações sérias, né? A gente está tomando ações sérias, mas a gente não precisa entrar nesse processo, nesse ciclo que vai gerar uma baixa de imunidade, como eu falei para vocês, né? Certo? Então o link está na nossa bio, mas eu não sei, Silvia, se o link é do menu que está, não sei se... pronto, está na minha bio o link, depois vocês assistam aí, por favor, que é super legal. Eu coloquei 3 vídeos e à medida que eu vou falando vocês vão vendo. Então assim, isso é uma oportunidade de melhoria que a gente tem, uma oportunidade de crescimento, como é o próprio título da matriz. Lula Holanda, grande Lula, acabou de chegar, um grande maratonista, um dos maiores maratonistas no Brasil, um líder, show de bola, um exemplo que está agora fazendo a corrida dentro de casa, em plena pandemia. Parabéns, Lulinha, show de bola, e obrigado por você estar aqui compartilhando com a gente esse momento importante. Então assim, a gente tem que olhar isso, né, esse processo como fundamental e ter cuidado no principal sabotador, pessoal. O principal sabotador da inteligência emocional e da nossa vida. Vocês sabem qual é o principal sabotador? Chuta aí, bota aí no chat o que é que vocês acham que pode sabotar a nossa vida. E nosso equilíbrio emocional, a nossa estrutura, baixar muito a nossa imunidade. Vamos lá, Lulinha. O que é que eu coloco aqui como grande sabotador? A autovitimização. Você entrar no processo de se vitimizar. É aquela coisa do Urucas, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas a gente tudo coloca como fica para baixo, se acha uma vítima do contexto, né? O medo também, o medo a gente falou como um dos sintomas. Então se a gente se vitimizar, a gente perde as oportunidades de melhoria, porque a gente não é mais autor da nossa vida. A vítima coloca a culpa em tudo.
Não sei se vocês concordam. A vítima coloca a culpa em tudo. Ah, porque é isso, é porque fulaninho fez isso comigo, é a pandemia que está me fazendo assim. Então, pessoal, nessa live eu vou puxar vocês para cima, tá? Então, a gente tem que ir para cima, a gente tem que fazer as nossas reciclagens. Então, isso é o principal cuidado que a gente tem. E aí eu vou trazer, nesse tempo, 8 dicas para vocês. Eu vou tentar ser rápido, mas também falar com coisas fundamentais. Quais são as 8 dicas para que você tenha o foco em você e que você seja autor da sua vida, né? Então a primeira dica que eu vou passar é a importância da autopesquisa. Dentro desse processo, como você é autor da sua vida, dentro do processo como você você sabe do seu destino, você traça as suas ações, a autopesquisa ela é fundamental. E a gente está falando desse processo todo ligado à inteligência emocional, porque tudo isso tem a ver com inteligência emocional. A autopesquisa e o autoconhecimento é fundamental para... Eu diria que ele é basilar na inteligência emocional. Porque assim, a gente vive numa cultura, vive numa sociedade, a gente se comporta, tem valores. E como é que eu estou me comportando? Quais são os meus valores? Em alguns momentos eu tenho que recuar, olhar os meus valores, ver os meus comportamentos do dia a dia, né? Porque às vezes a gente está no dia a dia, está tanto no processo robotizado e tão automático que a gente não para ver como é que a gente está agindo. Então uma grande dica é quando você está agindo nesse processo de autoconhecimento, a maior dica que eu entendo nesse processo é quais são os meus atos do dia a dia. E aí eu pego, olho esses atos e começa, é como se eu estivesse rebobinando a fita para a turma da mais antiga, né? Tô voltando, voltando filme. E aí eu olho do hoje o meu comportamento e saio. O que é que me levou a fazer isso? E por que eu fiz isso? Então eu começo a fazer de trás para frente, quer dizer, das minhas ações, os meus comportamentos, as minhas características, as minhas necessidades e a cultura que eu sobrevivo. Né, a cultura que eu tenho. A cultura no Nordeste é uma, em outro estado é outra, em outro país é outra. Então a gente está na nossa cultura e a gente é influenciado naturalmente por ela. Então quando eu faço isso, quando eu observo as minhas ações do dia a dia, eu tenho oportunidade de olhar por que eu estou agindo daquela forma. Certo? E aí o que é que acontece? A reflexão é fundamental. Eu tenho que refletir, a gente tem que parar em alguns momentos da nossa vida e refletir, usar técnicas para que a gente possa refletir, porque senão a gente não vai passar e não vai olhar. A gente está assistindo séries em casa, está assistindo Netflix, está vendo os jornais, outras pessoas estão... Mas você está parando para refletir um pouquinho, está aproveitando essa oportunidade para refletir, né? Inclusive, pessoal, é isso aí, Maria Rosário, a autopercepção. Ela já foi aluna de inteligência emocional, então ela sabe tudo. Então, sim, pessoal, as perguntas, eu combinei com Silvia, que se vocês tiverem algumas perguntas, coloquem, a gente vai ficar registrando e no final eu respondo, tá? Mas aí a gente queria primeiro falar para poder passar o que a gente entende de importante e depois vocês fazem os comentários. Então, autopesquisa fundamental, ele vai te dar o efeito de autopesquisa e autoconhecimento, vai te dar o efeito de você vai se autoapropriar, vai ter mais tolerância às dificuldades, porque você sabendo quem você é, você sabendo dos seus calinhos, você sabendo da sua parte importante dos seus pontos fortes, né, que você tem. Então, nesses pontos fortes, pessoal, é ele que alavanca a gente fazer a mudança. Não é o ponto fraco e aquelas dificuldades que todos nós temos, e sim os pontos fortes que nos levam para frente. Né? Então, primeira dica é esse: faça a autopesquisa e aproveite esse momento da pandemia para ter momentos de autorreflexão. Segunda dica: prestar atenção ao momento presente. Fundamental prestar atenção ao hoje, ao agora, porque as coisas acontecem no agora, não é no futuro. O que é que vai acontecer depois da pandemia e o que é que vai acontecer antes da pandemia, ou o que é que aconteceu antes. É agora, como é que eu estou agindo agora, o que é que eu estou fazendo, quais são as minhas atividades. Então a gente ficar, muitas vezes, prestando atenção ao momento, tá? E esse momento é importante. E aí a gente tem técnicas, tem várias técnicas para que auxilie. Você pode aproveitar nessa pandemia para, por exemplo, fazer uma atenção plena, uma técnica que te permite você ficar observando os seus sentimentos, o seu corpo, como é que você funciona, né? E aí você, além eu citei a atenção plena, mas você tem yoga, você tem meditação, você tem várias outras técnicas que permitem com que você pare um pouco, observe aquele momento que você está vivenciando, porque é no presente que as coisas acontecem. Então a nossa atenção, o nosso foco é estar no presente. No caso, por exemplo, a atenção plena,
A atenção plena e a meditação é comum. Vocês, professores, não sei se vocês sabem, Lili, parabéns aí, Lili, seja bem-vinda. Não sei se vocês sabem, nas escolas, já tem vários estudos científicos que falam sobre a importância da meditação e da atenção plena. Aí eu fiz uma pesquisa rápida de algumas pesquisas científicas. Por exemplo, eu vi uma que dizia que a atenção plena diminui a ansiedade, né? Previne contra a depressão, né? Aumenta a satisfação do corpo, principalmente da mulher, tem esse processo, e melhora a cognição, porque você está mais concentrado, você está mais focado. Então isso é super importante. Segunda dica, presta atenção ao momento e atenção plena. Terceira dica, atividade física. Atividade física, meu amigo Paulo Sobral, aí um grande médico e incentivador das atividades físicas. Paulinho, se você quiser dar uma contribuição aí, seja muito bem-vindo. Então, assim, a atividade física, pessoal, fundamental. Fundamental, eu adoro fazer atividade física. Nesse tempo de pandemia, eu confesso que eu dei uma paradinha por causa de várias outras atividades também. Mas é fundamental, eu sempre gostei de correr, sempre gostei de surfar, sempre, desde adolescente eu gostei. E isso traz um equilíbrio muito grande, né? Dentre os benefícios, melhora a tua saúde, reduz o estresse, controla a pressão arterial, melhora os quadros de depressão, né? Controla o peso, melhora a qualidade de sono, aumenta a autoestima. Então, a parte do exercício físico é fundamental para que a gente... Ricardo, eu tenho dificuldade, eu já tentei várias vezes, eu já não consigo, não tenho motivação. Lembra sempre, a sua vontade é fundamental. Tá? Então, assim, me dá uma dica aí como é que você pode criar esse hábito. Eu vou lhe dar. A dica, a primeira coisa é a seguinte, feito minha esposa diz, tem coisas que a gente tem que tomar feito remédio. Então, se isso é importante, tome um remédio. Aqueles remédios que são horríveis, que a gente não gosta, mas não sabe o que tem que tomar para a saúde, vai sair, digamos assim, vamos supor que a vacina do Covid saia no final do ano. Tomara, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Vai doer pra caramba. E você não vai tomar essa injeção, né? E por que a gente não faz isso com atividade física também? Então, assim, algumas dicas. Faça como remédio, aguente durante 30 dias. Comece devagarinho. Você quer caminhar no parque, alguma coisa? Comece devagarinho. Faça 30 minutos, depois faça 40 minutos e vá aumentando. Outra dica, chame alguém. Resista durante 30 dias. Eu garanto que depois desses 30 dias você vai se sentir bem melhor e já vai incorporar o hábito. Isso, no primeiro momento, você não vai querer ir, acredite. Mas force. Tome o remédio e vá-se embora. Convide uma pessoa, olha aí, grande Eduardo Cracrá do Vamos Embora, eu acabei de falar do Vamos Embora. Então ele é um grande maratonista, ultramaratonista aí da Conredes, 89 quilômetros, ele corre e é um grande amigão, show de bola. E aí o que é que acontece, pessoal? Busque alguém para lhe ajudar, marque um compromisso, se você não tiver a força forte para ir sozinho, né? E se premie, depois você vai lá e se premia, poxa, eu consegui, como aquela coisa que você queria, você calcula as calorias que você perdeu, e some aí, veja e aquilo que você tem de benefício, né? Combine com essa pessoa e nessa pandemia, poxa, mas está na pandemia, faça em casa. Faça em casa. Eu vejo minha esposa aqui na televisão fazendo ginástica em casa. Então, não tem desculpa. Quando a gente quer, qualquer desculpa serve, né? Quando a gente não quer, né? Qualquer desculpa serve. A quarta dica, identificar o seu propósito de vida. E aí a gente entra agora no tema 2 que eu sempre tenho falado, que é a manutenção e o fortalecimento da automotivação. O primeiro tema, as 3 primeiras dicas foi a importância do autoequilíbrio. Então, investir no autoconhecimento, prestar atenção ao momento presente e a atividade física, elas vão te ajudar a manter o seu equilíbrio. E o que é que vai lhe ajudar agora também no tema 2, na manutenção do fortalecimento da automotivação, a sua capacidade de se motivar? Primeira, identificar o propósito de vida e elaborar seu projeto de vida. Fundamental, pessoal. Quando a gente sabe o que é que a gente quer, quando a gente sabe o caminho, mas eu não sei exatamente, já foi. Mas você tem indícios do que você gosta de fazer e o que você quer fazer. Então, quando você faz isso e você traça algumas pequenas metas, não precisa ser nada complexo. Se você tem dificuldade, a gente lá na SADGP tem um programa coordenado por Luciana Neri, que é o PPA, o Programa Permanente de Aposentadoria. Me perdoe se eu errei o nome, Lu. Mas esse programa incentiva as pessoas que estão próximas à aposentadoria a investir. Aí tem toda uma grade de assuntos e eu sou
eu acho que eu dou a última disciplina, que é projeto de vida. E aí a gente ensina as pessoas a fazerem coisas simples, mas que importantes. E aí quando você acorda com outra motivação, porque você sabe o que você quer, você sabe aonde você quer chegar, e isso te ajuda e espanta a depressão, espanta a ansiedade, espanta todas essas coisas. Então, quarta dica, projeto de vida. Quem tem objetivos, quem busca, sabe o que quer, é automotivado, e quem não tem um projeto de vida, né? uma noção. Inclusive no final eu vou dar umas sugestões de livros. Silvia me falou que não dá para ficar espelhado, mas tem esse livro aqui, ó, Em Busca do Sentido de Vida. Eu vou no final, inclusive pessoal, fiquem tranquilos, não precisam anotar nada, que no final eu vou passar um mapazinho mental da nossa live, tá? Então vocês vão receber, depois vocês vão entrar nesse mesmo local, aí eu vou dar alguns detalhes de alguns materiais que eu vou dar para vocês, tá? Então quem não tem um projeto de vida, faz tentativas sem objetividade, comete mais erros, aceita qualquer coisa. Quem não tem um projeto de vida, qualquer coisa serve, aquela coisa do coelho de Alice, né? Se você não sabe para que caminho, qualquer caminho, sabe, qualquer ventania lhe leva, né? Desperdiça tempo e energia. Hoje olha aí, Lu, show de bola, Lu, parabéns. Você é uma grande mentora aí do projeto do PPA. Paulo Sobral, muito conteúdo, é isso aí. Tem que falar um pouquinho rápido, mas para que eu possa contribuir com vocês nesse período difícil. Ricardo é fera, a gente faz esforço aí, Maria Luísa. Então assim, ó, então aí voltando, então saber, não desperdiça tempo. Hoje tempo é dinheiro, pessoal, hoje tempo é precioso, então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, né? E não sabe onde quer chegar, então fundamental que vocês fiquem atentos ao projeto de vida. Se você não sabe, busque. No final eu vou dar um presente interessante que vai ajudar vocês, tá? Eu às vezes vou ficar parando para beber água, porque a gente falando, aí a boca seca. Quinta dica, ser flexível. Pessoal, essa é uma das dicas também super importante. Ser flexível diante das situações desafiantes. A gente está numa situação desafiante. E você é flexível, e eu pensando nesse atributo, nessa dica, aí a pergunta é, você é flexível? Porque normalmente a gente pensa flexibilidade com os outros, né? Mas aí eu pergunto, você é flexível? Eu sou flexível, você é flexível com você mesmo, né? É uma reflexão. Quando eu erro, quando eu me engano, eu tenho flexibilidade. Então, recentemente, participando de um curso que eu achei fantástico, eu recomendo. Eu acho que, não sei se ainda está aberto, inclusive foi gratuito, de Murilo Gun, aprendizagem criativa, foi Felipe, outras pessoas recomendaram, muito bom. Teve essa parte que eu achei fundamental para mim. Eu invisto há 10 anos em autoconhecimento, né, em ser uma pessoa, melhorar. Mas essa dica, e várias coisas que eu já li, mas essa dica foi fantástica para mim. Porque a gente, por mais que a gente leia e estude, sempre tem uma coisinha que é importante. E aí, nessa flexibilidade, ele disse assim, ó, eu achei, até anotei e trouxe alguns exemplos. Podemos errar sim. Quem disse que não pode errar? A nossa cultura é uma cultura de que, se você olhar os livros, como o próprio Murilo Gun diz, tudo é livro de sucesso, livro de para atingir o sucesso, para ser rico, para ser aquilo. Então a nossa cultura é uma cultura de, poxa, você não pode errar. E quando você erra, é toda aquela opressão que a gente tem. Então, você conseguir ter essa flexibilidade é libertador, acreditem. Você fica mais leve, isso aí aí é outro efeito no seu sistema imunológico, né? Então pensem nisso. E aí eu até trouxe alguns casos só para exemplificar, né? Que eu até anotei aqui para comentar com vocês. Ó. Thomas Edison. Vocês sabem quantas vezes Thomas Edison, no filamento da lâmpada incandescente, ele testou para funcionar? 700 vezes, pessoal. 700 vezes. O assistente dele até disse, olha, Thomas Edison, tá bom. Ele disse, não, tá bom não, eu já sei 700 vezes que não dá certo, não é fracasso. O lubrificante, aquele lubrificante de WD, White Lube, ele não é o White Lube, é o WD. Eles erraram 40 vezes. Se vocês entrarem no site da WD, vocês vão ver a história deles, para chegar à fórmula correta. Michael Jordan, eu anotei aqui, Michael Jordan, ele foi rejeitado na escola, na primeiro treino dele. E ele disse que ele errou 9.000 cestas em 300 jogos e perdeu 26 finais. E foi o maior jogador de basquete da história. Né? Outra, a autora de Harry Potter. Vocês sabem, né? A autora de Harry Potter, a Rowling. Ela foi em 12 editoras e as 12 negaram o livro dela. Então, assim, vejam,
São exemplos que a gente fica, puxa, é muito longe da gente, mas quando a gente olha para a nossa vida, quais são os fracassos que a gente cometeu e que a gente se penaliza? Eu mesmo, assim, teve algumas situações que eu empreendi e bombou durante 3 anos esse empreendimento e depois não deu mais certo. E aí sempre na educação, porque o meu propósito de vida é na educação. Então nesse processo, a gente se penaliza e deixa de aproveitar, porque outra coisa que o Murilo falou que é fantástico, a vida não é uma reta, a vida é assim, ó. A gente vai e vai indo, vai voltando, e quando a gente vê, pessoal, se penaliza quando erra. E aí, na realidade, eu trouxe outras frases de citações de Obama. Esse tema é muito importante para que eu entenda. O Mark Zuckerberg, ele disse, se você é bem sucedido, grande parte das suas ações deram erradas. O Isaac Newton trouxe outra frase, ele disse, se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. O cara foi paciente. O Obama, a frase de Obama eu acho fantástico. Livre-se, é forte, mas livre-se dos bajuladores. Livre dos bajuladores. Mantenha por perto pessoas que te avisem quando você erra. Né? Eu não quero que me bajule, eu quero que me diga, ó, tu errou, e eu não dramatizar e buscar acertar. Né? E Gandhi diz, não vale a pena ter liberdade se esta não inclui a liberdade de cometer erros. Portanto, pessoal, eu espero que isso ajude a vocês, nesse tempo de pandemia, a dizer assim, ó, o desafio é aprender, como diz o próprio Murilo, é aprender a fracassar e corrigir. Fracassar e corrigir. E partir para a próxima. Sempre se ensina o sucesso, mas o fracasso não. E no Netflix, que vocês estão aí no Netflix, a gente está nesse período e o Netflix está bombando, assistam a série Losers. É uma série que mostra pessoas que fizeram do fracasso o sucesso. Então não se penalize, levante o seu sistema imunológico, não fique aí chorando as pitangas e parta para suar, a lei do maior esforço. Nada vem fácil, então a gente tem que se esforçar. A sexta dica, exercitar a escuta, e aí nessa sexta dica a gente já entra na parte da oportunidade de estabelecer, no outro tema, que é a oportunidade de estabelecer relacionamentos, paradoxalmente num tempo de pandemia. Poxa, Ricardo, como é que eu vou estabelecer relacionamentos? Eu estou em casa. Sim, mas você não tem o telefone, você não tem o Zap, você não tem outras formas de comunicação, as videoconferências, tanto que a gente está fazendo. Ontem foi o Dia dos Pais, o meu sogro, o pessoal fez uma reunião virtual, né? Então assim, poxa, e aí vai do exercício, a sexta dica é exercitar a empatia e a escuta ativa. Então é uma oportunidade, lembrando que a empatia é diferente de simpatia, né? Eu acho que vocês sabem. A empatia é a aptidão de se identificar com os outros. Já a simpatia é aquela questão que você provoca boas impressões e tal. Então são coisas diferentes. Eu posso ter empatia com quem eu não gosto, né? Eu sei da história, às vezes você buscar saber a história da pessoa é fundamental, porque nessa história você entende e você fica mais você compreensivo. E aí mesmo que você não goste, aí você tem técnicas para você utilizar, ver o lado positivo da pessoa. Então, quando a gente julga, a gente está escutando a pessoa de verdade, essa pessoa não se sente julgada, né? Ela não se sente julgada. É uma oportunidade de a gente aproveitar a diversidade, aprender novas coisas, né? E claro que ela é alimentada pelo autoconhecimento, porque às vezes quando você não se conhece, quando você se penaliza muito, é difícil você ter empatia pelo outro, né? Então, na inteligência emocional e para a vida, o autoconhecimento, aí eu volto a falar, é fundamental. A sétima dica, gratidão. Gratidão é fundamental. Eu às vezes gosto, estou com uma bronquinha de hernia de disco, isso está me atrapalhando para dar minhas corridas, isso está me deixando chateado, mas a gente é feito uma água, não dá por aqui, eu vou por outro caminho. E como eu gosto de surf, então, no meu tempo de folga, no meu domingo com os amigos, a turma da velha guarda também, lá já todo mundo barrigudo, 40, 50 anos, já todo mundo vai curtir um pouquinho para dar uma relaxada. Faça alguma atividade que você gosta também, super importante, para ter os amigos, juntar os amigos, aumenta a sua endorfina, então faz super bem. Então pratique atividade esportiva, busque alguma atividade. Amanhã já faça isso se você não faz. Então, a gratidão, eu me lembro, eu trouxe esse exemplo do surf, porque na gratidão, eu quando desci aqui para ir para surfar, aí tinha o porteiro que eu tenho uma garrafa que eu boto água nela para tomar banho, e aí o porteiro, eu disse, poxa, seu Carlos, dá para o senhor encher aqui essa garrafa enquanto eu vou pegar a minha máscara que eu esqueci?
Aí ele foi, encheu, veja, um simples ato, encheu minha bombona d'água, aquilo ali me deu um sentimento de gratidão. Isso aí, Paulinho, plano B, perfeito, show de bola. Se a gente não vai por um jeito, vai por outro, show de bola. E aí, ó, pessoal, nesse processo, poxa, que simples ato. Mas se você está atento à gratidão, a você agradecer por aquele ato, aquilo ali me deu uma satisfação. Eu tenho um curso que depois eu vou falar para vocês, mas que é isso aqui, ó, usa uma técnica que vocês não vão ver, que é o pote da gratidão. Você, todo dia, você vai lá e bota uma coisinha, 2, 3... Ah, o motorista de ônibus parou para você fora da parada. Ah, uma pessoa deu passagem parada para você. Então esses pequenos, não precisa ser gratidão muita coisa. Coisas simples, né? Que aí você exercita isso e isso vai ter o retorno naturalmente, né? Então, gratidão tem que ser expressa em palavras, em gestos e atitudes. Não existe gratidão só na mente. Eu tenho que expressar, tenho que ligar, falar. E a mais agradável das características positivas da pessoa, a gratidão. Agora, o mais sutil dos deveres. Veja que coisa sutil. A mais agradável das características positivas, mas o mais sutil dever. É sutil. Porque a gente, quando é grato, não sei se acontece com vocês, você fica à vontade de retribuir aquela gratidão. Então, pensem aí e fiquem atentos. Um exercício de memória. A gratidão é um exercício de memória. Se você não tem memória, se você não exercita a sua memória, se você não registra, você vai perder e não vai ser grato, não vai lembrar. Daqui a um ano você não vai lembrar. Então, super importante, dica para a gratidão. Ter o olhar nas pequenas coisas, mudar a forma de ver. Né? Quantas coisas boas a gente tem e a gente fica só no reme-reme, né? Então olha o sol, olha a saúde, tá aí as pessoas adoecendo e você está com saúde. Então aproveita para exercitar isso, né? E listar uma outra técnica fundamental. Pega no caderninho, lista. Tem uma aluna que disse: Ricardo, você deu a dica do dia para eu fazer isso, e todo o meu dia eu saí listando tudo que eu era grato. Então se você está com os pensamentos dentro dessa pandemia, os pensamentos que não são legais, lista, vê o quanto de coisa boa que você já recebeu, quem é servidor, o quanto de coisa boa que está, quem é empresário, o quanto de coisa boa que está. Então isso é super importante, certo? Então terminamos as 7 primeiras dicas. Cultivar o diário, isso, fazer um diário fundamental, Lili. As mulheres têm mais facilidade, né? Porque desde cedo elas fazem isso. Afonso me ensinou a ver os meus valores. Obrigado, Ricardinho. Obrigado a você, Fonfinha. Porque na realidade, quando a gente ajuda o outro, a gente também ajuda. Isso é o processo que eu chamo de interassistência. A gente está ajudando e está se ajudando, né? Isso é fundamental. E aí, a última dica. A última dica eu estou conseguindo cumprir com o meu tempo, né? A última dica eu vou passar, vocês vão receber no link, acessem o link, acessem o menu, que você vai ter os vídeos, fundamental, que são 3 vídeos, e o último vídeo também, todos eles não deixem de assistir, são vídeos pequenos. Um é de 1 minuto, a vida passa em 1 minuto. O outro é Two Girls, Two Life, e a outra é Gratidão, um filme fantástico com um grande cinegrafista, o maior cinegrafista do mundo, que ele é especialista em movimentos de flores, essas plantas que abrem, e ele deixa a máquina lá aberta durante 1 ano, 24 horas, e aí assistam, que é fantástico esse vídeo. Então, sugestão, a 8ª dica, de leitura. Leiam. Por exemplo, eu vou passar aí no mapa mental, eu vou passar para vocês. Vocês depois vão entrar num grupo temporário, fiquem tranquilos que eu não vou mandar mensagens, não é troca de mensagens, eu só vou passar os seus brindes, alguns prêmios e uma informação super importante para você. Então depois vocês acessem esse link e vai lá, ó, Juliana, a felicidade nas pequenas conquistas. Perfeito, Juliana. Uma das melhores coisas que me aconteceu foi participar do curso. Show, Noelane, valeu. E você gosta de agitar. É isso aí, vamos lá. A gente tem que botar energia para que a gente possa contaminar e fazer um movimento crescente. E aí, ó, dicas que vocês vão receber. Vocês depois entrem no grupo. Aí eu vou passar o mapa mental dessa palestra. Vou passar 2 e-books fantásticos para vocês. Então não percam, que tem coisas bem interessantes. Em busca do sentido da vida. Fundamental esse... Ó, Silvia, obrigado, Silvia. Colocou aí a link, pega, copia, cola no teu browser e acessa. Pode ser pelo browser, pelo celular também, em qualquer canto. Contar histórias, fantástico também. Renata Holanda. Em busca do sentido da vida, a arte de ser flexível.
que está aqui, infelizmente não dá para vocês verem, mas é um livrinho aqui, ó, A Arte de Ser Flexível, Em Busca da Vida, esse livro é fantástico. Tem outro aqui também, ó, Atenção Plena, esse aqui, ó, Atenção Plena, outro livro que vocês têm que aproveitar para ler nessa pandemia. E outro livro também que vocês têm que aproveitar para ler é O Milagre do Amanhã, que é outro livro também, O Milagre da Manhã, que também é um livro que muda a vida das pessoas. Então assim, pessoal, e a outra dica, quer dizer, essa é a 8ª dica. A primeira dica é leitura e a segunda dica é faça cursos online. A gente tem aí uma oferta de cursos online, vários cursos inclusive gratuitos. Por que você não desenvolver a sua mente? Por que você não botar o seu cérebro para funcionar? E aí novamente vai espantar qualquer processo. Ah, Ricardo, eu não tenho o hábito de ler. Lê devagarinho, é tudo devagar, pessoal. Começa devagar. Pega alguma coisa que você gosta, pega uma revista que você gosta, cria aquele hábito todo dia um pouquinho. Todo dia. Felicidade Genuína, outro livro aí que Renata está sugerindo. Né? Não sei se alguém tem mais alguma dica, mas aí vai passando aí no chat e vai compartilhando depois. E aí, cursos é fundamental, pessoal. A gente está no momento hoje de ofertas de cursos EAD. Você fez algum curso nesse período de pandemia? Você leu algum livro? Ah, Ricardo, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava. E de fato, eu tenho vários colegas que Ricardo, eu agora estou de 8 às 10 trabalhando. Está sendo pior do que eu estava. Aí realmente esses casos, tem casos, serviços essenciais que demandou muito das pessoas. Mas elas estão perdoadas porque estão numa missão nobre e ajudando as pessoas. Então isso é super importante. Mindset também, outro livro importante. São vários livros que vocês podem buscar, ver uma leitura que vocês gostam e investir nisso aí. E aí cursos online. E aí eu quero falar um pouquinho, nesses minutos finais, antes de abrir para alguma pergunta, de um curso que a gente vai estar lançando, eu vou estar lançando na quarta-feira agora, num pré-lançamento, que é um curso de inteligência emocional em ação, com uma carga horária ampla. São, na realidade, 2 cursos em um. Né? Um curso que você vai fazer, um primeiro módulo, e o outro que é um curso durante 15 dias, que eu vou acompanhar você. Eu vou acompanhar, vai ter uma mentoria em grupo, né? Então algumas pessoas que estão aqui já participaram e os depoimentos são fantásticos, mas eu vou contar mais detalhes no grupo. Vocês entram no grupo e aí eu vi que ajudou muito as pessoas. Elas se transformaram, algumas pessoas... Claro que não existe fórmula mágica, né, pessoal? É a lei do maior esforço. Então, 15 dias ninguém vai mudar um comportamento de anos, de décadas, mas vai começar a plantar uma semente. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram, se alguém quiser colocar alguma coisa aí, vocês coloquem, essa semente vai germinar se você continuar. Então, Almir, grande satisfação vê-lo aqui, um grande corredor também das antigas. A gente competia bastante, hein, Almir? Era sempre brigando para ver quem chegava primeiro. Você estimulou a minha competitividade, viu? Então, pessoal, nesse processo, nesse curso, a gente vai trazer várias coisas. Eu vou dar várias informações, uma carga horária significativa, né, uma carga horária grande, né, uma metodologia exclusiva que eu criei, chamado PAI, é um painel de autodesenvolvimento, com técnicas e muita prática. O curso vai ter, apesar de ser EAD, eu boto vocês para trabalhar, não tem boquinha não. E vai ajudar, um curso que vai ajudar de fato a você se desenvolver. E outra coisa que eu fiz é um plano de estudo customizado. A gente vai ter por EAD é uma dificuldade, muita gente ainda não tem o hábito da disciplina, e aí eu, para facilitar, criei planos de estudo, e eu posso até, dependendo do caso, colocar o seu plano personalizado, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai fazer, mas depois vai ter mais detalhes. E aí depois vocês vão entrar no link aí, eu vou passar algumas informações. E aí o pré-lançamento dele vai ser quarta-feira agora, e o lançamento vai ser na segunda. E eu conversando com o pessoal do programa Bem-Estar, eu fiz um acordo com eles de que quem está participando dessa live vai ter 50% de desconto no curso. Você não vai deixar de fazer por causa de valor. Isso eu tenho certeza. Pode ficar tranquilo, certo? Então vocês entrem no grupo, eu vou mandar informações e depois a gente conversa. Então essas foram algumas dicas, pessoal, que eu coloco para vocês refletirem nesse momento de pandemia, nesse momento que você pode investir em você, né? Seja com livros, seja com atividade física, seja com autoconhecimento, investimento em autoconhecimento, né? Enfim, tem uma gama de informações e de oportunidades. O pessoal falando aí,
Uma verdadeira aula, beleza, Paulinho, valeu, oba, pura energia e produtividade, Almir é em tudo. Bibiana, diretamente da Alemanha, olha aí, Bibi, show de bola, Bibi, que bom que você... Aí já é tarde, né, já são 5 horas a mais, então você está aí às quase 11 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência e a sua presença. Ri muito, isso aí, Paulinho, a gente precisa rir muito. Inclusive tem um vídeo que eu vou mandar para vocês. É uma exclusividade do curso, mas eu vou abrir uma exceção. Que é sobre isso, Paulinho, que você falando. Ri muito. Então, o riso é contagiante, né? Ó, Noelane, quem fizer esse curso verá a transformação. Não a transformação, legal, Noelane, é muito bom. Você é minha aluna. Mas assim, não vá também com a expectativa de eu vou mudar da água para o vinho. Eu não acredito nessas fórmulas mágicas, certo, pessoal? Nessas fórmulas que você vai lá, se motiva, sai super motivado, aí daqui a pouco... Porque a motivação é íntima. Ela parte de dentro para fora. É claro que a pessoa motiva e daqui a pouco você vai esvair se você não tiver um propósito de vida, não tiver um projeto de vida, você não se conhecer. Então a mudança tem que ser de dentro. E essa mudança não acontece rápido. Eu há 10 anos, veja, há 10 anos que eu invisto em autoconhecimento. E agora, aos 50, é que eu vejo coisas mudarem na minha vida. E foi ralação, não é rápido. E ainda erro bastante. Então, pessoal, mas se você não começar, né, isso nunca vai chegar. Então vai aí a dica, fiquem atentos. Que bom que eu consegui terminar antes do tempo. A gente tem ainda tempos aqui, né? Acho que ainda temos 10 minutos para falar e estou disponível aqui para vocês colocarem o que vocês quiserem, né? O que vocês quiserem colocar. Alguém bota aí as interrogaçõezinhas que eu vou respondendo aqui. Ó, Nunes estava dirigindo, Nunes, um grande amigo, um grande exemplo aí de batalha, de determinação. Né? Muito obrigado, Nunes, por você estar aqui presente na nossa live. Show de bola. Vocês não vão aproveitar nenhuma pergunta, eu não acredito. Senão a gente vai acabar a nossa live aqui. Que mais? Daisy, pois é uma conquista diária. Vocês vão falando e eu vou comentando aqui, ó. Como reduzir a ansiedade, Renata Holanda. Como é que eu posso reduzir a ansiedade? A ansiedade, o que é que acontece com a ansiedade? O processo é a ansiedade e a preocupação. Eu tenho até aqui um livro que é Não se despreocupe-se, aqui, ó. Como lidar com as preocupações. Porque a ansiedade é algo que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu estava dando 40 anos a Ricardo. É isso. Obrigado, Lulinha. Você é show de bola. Então, ó, a ansiedade e a preocupação são irmãs. Uma é para o futuro e outra é para o passado. Então, o que é que acontece? Se você não sabe o que é que vai acontecer, aí você fica ansioso. E aquele processo começa a lhe contaminar. Você começa a ruminar as ações. Então, qual é o antídoto que eu vejo que é importante para a ansiedade? Você primeiro usar a razão. A razão sempre é o antídoto para tudo. Tem sentido isso, eu estar dessa forma? Agora eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes a pessoa está numa depressão e não tem força para nada. Isso é verdade. Eu sei que a pessoa, às vezes, ansiedade também é um problema. Então, assim, é sempre a gente estar botando pontos de interrogação e usando a racionalidade para essa preocupação ou se é ansiedade, seja como for. Certo? O que mais? Tá na nossa bio o link para a página de Ricardo. Isso, Silvia. Obrigado, Silvia. Tá o link aí, vocês acessem lá, cadastrem-se no Zap, fiquem mais uma vez dizendo, estou me preparando para tentar fugir, porque aqui eu não vejo tudo. Além do exercício, eu acredito que conhecer o ciclo circadiano, isso, também é importante para entrar em equilíbrio. Aí, quem tiver depois dúvidas, pessoal, meu apoio aqui, meu braço esquerdo, direito, tudo, tá dizendo, fale no grupo do Zap, quer dizer, algumas perguntas que não der para responder, alguns comentários, coloca no grupo, né? Ou então manda para o meu particular, meu privado, que aí eu respondo, tá? E aí, ou então meu e-mail, ricardo.smagalhães@yahoo.com.br. Mas voltando à fala de Lili, perfeito, Lili. Poxa, pessoal, tá passando as perguntas e eu não estou vendo direito. E aí, olhar o ciclo circadiano é importante, porque você vê como você funciona. Por exemplo, ainda bem, eu durmo pouco. Para mim, 6 horas, 5 horas às vezes me basta.
Então isso, o meu círculo, eu já sei. O meu círculo circadiano, eu já sei como é que funciona. Eu sou matutino. Quando dá 5 horas, eu já estou ativo. Por causa da corrida e outras coisas. E do surf, que é tudo isso cedo. Mas tem outras, então isso faz parte do quê? Do autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é fundamental. Que mais? Luciana Neri, me ajudar. Isso, beleza, Francisco. Muito obrigado. Ricardo.s Magalhães. Qualquer dúvida, manda aí. Porque Silvia disse que tem hora que a live de uma hora para outra, pum, apaga e acaba. Então, eu penso que o principal eu já falei para vocês. Né? O principal eu já disse. E se de repente cair, eu vou lidar como, foi tudo certo e tudo jóia. E aí vocês no grupo vão ter o meu privado também e vão mandar para mim, certo? Então, como faço para fazer parte do grupo? Acessa o link. Esse grupo não é um grupo de debate, é só um grupo que eu vou mandar informações, porque eu sei que todo mundo já enche o saco de grupo, e eu também, e aí eu vou respeitar isso. Vai ser besteira, não vai ser muita coisa. Tá? Então, acessa o grupo do Zap, tá aí no link. Como faço parte? Novamente, ó, tá na bio, aí Silvia tá colocando na bio, e aí vocês vão ver. Paulinho, parabéns mais uma vez, sensacional. Muito obrigado por você estar, Paulinho, aqui com a gente. E eu sei que você fez um esforço, e você mora no meu coração. Quem mais? Foi ótimo. Valeu, Nailane. Como será esse grupo do Zap? Cadastrem-se lá e depois eu respondo. Parabéns, Ricardo. 64 pessoas. Muito obrigado, pessoal, vocês estarem aqui com a gente. Ana Cristina. Volta a correr conosco. Pô, Paulinho, não faça isso comigo, não. Aí você vai me... Sim, o Linktree, meu apoio está dizendo aqui, explica o Linktree. O Linktree é quando você clicar no bio, na minha bio, ou do programa, vai aparecer um menuzinho. Um menu que eu estou descobrindo várias coisas agora. Então, assim, esse universo é fantástico e eu estou aproveitando para descobrir. Então, aí você clica lá, você vai ver o link, aí vai ter os vídeos que eu quero que vocês assistam. Assista, quando terminar essa live, se comprometam em assistir esses 3 vídeos. Quem se comprometer, dá um ok aí, que eu quero gravar o nome para depois eu perguntar se assistiu. Luciana Neri, parabéns. Valeu, Lu, muito obrigado. Nunes, você tá bonito. Pô, Nunes, não faz isso não, cara. Gratidão. Félix, Afonso, parabéns. Fofinha, grande corredor, grande brother. E aí, ó, bote aí o ok que eu quero ver. Acabou? Não, né? Bote aí que eu quero ver para depois ver se você assistiu o filme. Assista esses 3 que é super legal. Deise, ok. Onde estão? Tá no Linktree aí na bio, certo? Bota o endereço eu acho que já colocou aí. Clínio, beleza, Clínio. Grande aí representante da categoria sindical. Muito obrigado, Bibi. Já estou esperando a próxima live. Lili, vamos ver se... Eu acho que o negócio é bom, dá para pegar gosto mesmo. E tem vários assuntos, pessoal. Eu tava elencando, de fato, porque outra coisa, no curso eu vou botar uma live em cada final de semana. E eu vou falar em cada final de semana sobre um assunto importante. Eu estava selecionando alguns assuntos, e são assuntos tops. Feito automotivação, feito autovalorização, felicidade. Então eu vou falar sobre vários assuntos que vão ajudar a vocês a ampliar, porque normalmente a gente tem alguns conceitos comuns. Né? O pessoal do curso que viu que eu falei assim, tem alguns conceitos comuns e é o lugar comum. E eu gosto de falar de outro viés. Que então, feito esse da flexibilidade, poxa, às vezes a gente não é flexível com a gente mesmo, né? E aí normalmente no lugar comum eu sou flexível com as pessoas, eu cedo, eu cedi, eu faço concessões, mas você faz concessão com você mesmo. Então essas lives eu quero falar exatamente sobre temas importantes que normalmente as pessoas não falam, e aí vai ser uma exclusividade dentro desse curso, certo? O que mais? Citação para participar ao vivo. Fale sobre compaixão. Espelho Marta. Bom, Marta, a compaixão é uma coisa que eu penso assim, ó. A compaixão, às vezes eu fico com a impressão de que tem um sentimento mais exacerbado, né? E aí eu gosto assim de pensar na empatia, sabe? Eu normalmente gosto a empatia, ela é uma coisa mais racional. A gente está falando de inteligência emocional, a gente não está falando, claro, de robôs. Eu não estou falando agora eu sou inteligente emocionalmente e eu perdi as emoções. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Inteligência emocional é você saber que existem as suas emoções e você aproveitá-las, né? Você deixar ela fluir. Tem aquele filme, O Efeito Sombra, e o livro também. Você tem lá, e tem emoções que você não controla, elas vêm da nossa natureza, né, humana. E a emoção, ela nos move. Então,
Esqueça esse negócio de, eu vou reprimir a minha emoção. Não consegue e uma hora vai estourar numa doença psicossomática. Então, assim, a compaixão é legal. Eu, às vezes, vejo o viés muito religioso da compaixão, né? Assim como a humildade. Então, a gente tem que pensar assim, eu trocaria a compaixão, mas você pode encarar como se fosse isso também. É a empatia que vai me permitir entender o outro, vai me permitir compreender por que ele age daquele jeito, e aí vai novamente o autoconhecimento, compreender por que ele age daquele jeito, e aí eu começo a desenvolver esse processo de empatia. Tá? Ou se você preferir, da compaixão. Né? Porque compaixão, eu imagino, se eu fizer também uma análise dela, vai ser em cima do que é eu ver a situação do outro e não me compadecer, sabe? E sim entender. Eu acho que isso é mais importante. O que mais? O livro de risos tem temas bem aproximados do que você não trouxe. Muito boa, valeu, obrigado aí, Lua. O que mais? 5 minutos, professor. Muitos. Sim, senhora, dona Silva. A senhora manda aqui no espaço. O que mais, pessoal? Senão eu vou ficar falando aqui, eu quero que vocês falem, porque se eu for falar, tem coisa que só. Eu fiz um mapa mental enorme, desse mapa mental da primeira versão no sábado, eu reduzi para outra versão menorzinha no domingo, e hoje eu reduzi mais um pouquinho, porque senão eu estava com medo de que o negócio estourasse e eu cortasse todas as coisas boas que eu queria compartilhar com vocês, todas essas dicas que eu entendo que vão ajudar a superar esse momento de crise. E aí, voltando a falar do tema da nossa live, inteligência emocional, oportunidade em tempos de crescimento na pandemia. Né? Então, aproveite esse tempo para você investir em você. E quando a gente investe na gente, a gente se torna uma pessoa melhor e naturalmente a gente pode ajudar mais. Então não é egoísmo você olhar para você. Não é egoísmo você ficar pensando em investir em você gastar grana para você poder... Claro, eu sei que tem as dificuldades financeiras, mas para você gastar grana para investir na sua melhoria. Isso não é egoísmo. Porque quando a gente está bem, a gente consegue escutar o grito das pessoas, a gente consegue entender. Essa semana mesmo eu passei por um desafião. Né? E uma pessoa que estava falando coisas que de alguma forma me machucou, né? Assim, me disse, mas me machucou no sentido de, não, beleza, não era coisa. Às vezes a gente não quer escutar coisas algumas coisas verdades e outras que você já está uma outra pessoa. E aquilo ali foi um exercício muito legal para mim. Por quê? Porque é como se fosse o lutador de boxe. A analogia não é muito boa. Mas o cara levou uma pancada e aí ele assimilou aquilo ali e vai digerindo depois. Então tem coisas na vida que a gente tem que fazer assim. Não retruncar. O inteligente emocionalmente, ele entende, percebe aquilo ali, não vai assimilar, né? Você não somatiza aquilo ali para não gerar uma doença, mas aquilo ali bate e volta, né? Logo volta, porque você já se conhece um pouco mais, você sabe que você tem as falhas, você sabe que você tem os furos, mas que aquilo ali faz parte. Quem não tem falhas e quem não tem furos? Eu tenho que olhar o meu lado positivo, porque senão eu não vou andar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês, essas 62 pessoas que estão aí ao vivo ainda aguentaram ficar 1 hora aqui conversando comigo. E acessem o grupo, cadastrem-se, que eu vou mandar 2 presentes para vocês aí, para vocês fazerem download. Assistam o vídeo e eu vou mandar informações sobre o pré-lançamento. Lembrando que vai ter 50% de desconto e um curso que você vai dividir. É para você fazer, você não pode deixar de fazer. E outra coisa, as vagas são limitadas, certo? Então aproveite e vamos em frente. E Silvia, muito obrigado, parabéns pelo programa mais uma vez, gratidão. O programa de vocês é fantástico, super assistencial aos professores. E eu penso que mantém firme nessa pandemia esse programa que vai trazer muitos benefícios, né? A gente sabe da dificuldade dos professores, sabe das inúmeras dificuldades que tem aí de violência na escola, dos pais, enfim, tem séria. E vocês, professores, precisam estar equilibrados emocionalmente, tá? Então, invistam em vocês, não se vitimize e se aproprie, certo? Que vocês têm uma missão nobre, bonita e que transformadora. Então, o propósito de vida de vocês é muito bonito, tá? Então, muito obrigado a vocês, pessoal. Obrigado a você também, Vídia. Francisco, obrigado, Francisco. Josiane, Fofinha, show de bola, muito obrigado. Renata, valeu. Aproveitem essas dicas, eu vou passar o mapa mental para vocês. E reflitam, aproveitem os momentos de reflexão.
você está em casa, está no final de semana, reflita 10 minutos, não fique só assistindo série, não fique só assistindo outras coisas no seu final de semana. Lulinha, muito obrigado pela vocês que divulgaram. Você também, tudo de bom para você, Lulinha. Adriana, valeu. Lu, show de bola. Eu vou gostar desse negócio de live, viu? É bom. Silvia disse, você vai gostar, Ricardo. Valeu, muito obrigado a vocês. Eu espero que... Mãinha, minha querida mãe, olha aí. Marli, show de bola, mãe. Um beijo. Devo muito à senhora, gratidão. Gratidão mesmo. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Hã? Até a próxima. Né? Meu fone aqui ó, de ouvir está dizendo até a próxima. Muito obrigado e acesse um grupo, a gente vai ter mais informações para trocar. Mais uma vez, Silvia, o programa, muito obrigado por tudo. E até breve.